Oi, quarto ano. Hoje é segunda-feira, dia 29/6/2020. Nosso conteúdo e atividade será no livro interdisciplinar, página 88, 89 e 90. A atividade está aqui certinho marcado, mas terá o roteiro também na plataforma como sempre. Então, vamos abrir lá. Na página 88, vocês irão fazer uma leitura, tá? Sobre como era o início, a vida dos seres humanos, tá? Como que eles viviam, do que eles viviam. Então, a prof vai explicar um pouquinho sobre duas palavrinhas que nós temos ali no texto: nomadismo e sedentarismo, tá? Essas duas palavrinhas, o nomadismo, gente, ele é do período paleolítico, tá? Então, nesse período do nomadismo, ou seja, do paleolítico, por que eles eram chamados de, esse modo de vida era chamado de nomadismo? Porque nessa época, os povos não tinham habitação fixa, eles viviam da caça e da pesca e da coleta de alimentos. Então, aqui diz bem isso. Se vocês forem ler depois, é o que a prof falou. Eles saíam de um lugar para o outro para arrumar comida, para caçar, pescar, porque não dava de viver sempre no mesmo lugar, porque tudo isso acaba, não acaba? Então, eles ficavam mudando de lugar para ter alimento, né? Logo depois disso, veio a época do sedentarismo, a época do período neolítico, tá? Nessa época, foi acontecendo o quê? Eles foram desenvolvendo a agricultura. Eles observaram que se eles começassem a plantar, a cultivar, eles iam ter alimentos. Então, o que começou a acontecer? Lembre-se que quando eles eram nômades, eles precisavam ficar mudando de lugar? Então, agora eles vão estar se fixando nos lugares, tá? Para conseguir ter alimentos. E o que aconteceu? Eles começaram a ter moradia fixa, tá? Habitação fixa. Então, olha, vocês vão ler tudo aqui, o que está escrito aqui. Vocês vão responder aqui a pergunta 3. Como você imagina que vivem os povos nômades atuais? Descreva de que maneira você acha que eles conseguem seus alimentos. Então, vocês vão estar analisando como que era o povo nômade, tá? E vão responder essa daqui, tá? Diz assim, ó, como você imagina que vivem os povos nômades atuais, tá? Observem as imagens, tá? Vejam com atenção. Número 4. Qual é a principal diferença entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário? Está aqui no texto, mas vocês podem responder com as próprias palavrinhas, tá, gente? Bem fácil. Ah, o nômade vivia assim, eles conseguiam a comida de tal modo. O sedentário já era assim, tá? Bem facinho. Só ler o texto com atenção, tá? Nessa parte aqui, diz no texto também, ó. Quando dominaram a agricultura e o pastoreio, os seres humanos também elaboraram conhecimentos muito úteis. Aprenderam a manipular o fogo, a fabricar ferramentas e armas, a confeccionar roupas. Então, gente, vocês vão observar que as coisas vão evoluindo, né? Então, o que vai acontecendo? Os povos vão aumentando, entendeu? Então, aqui vocês vão ler esse breve texto, tá? Também com isso, acontece algumas coisas não tão boas, né? Como aqui, ó, a derrubada de florestas, o desaparecimento de outros tipos de vegetação original de alguns lugares.
vocês vão ver todas as coisinhas que tem, tanto do ponto positivo quanto do negativo. Aqui nós temos, ó, a modernidade, né? Que são o uso de máquinas. Hoje em dia é tudo melhor, né? Uma máquina vai lá e colhe tudo ao mesmo tempo, né? Então, aqui vocês vão estar vendo tudo isso. Você acha que todas essas mudanças são positivas para a natureza? Por quê? Olha o que a prof falou. Vocês vão ler com atenção, ver o que é positivo, ver o que é negativo e vão analisar para responder as perguntas. Na número 6 aqui, ó, claro que não vai ter como vocês terem o meu auxílio, mas a prof vai dar uma forcinha aqui, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa em livros, revistas ou até mesmo na internet. Como a prof, eu fiz aqui a minha pesquisa, ó, coloquei no Google, tá? Esse é um celular aqui que a gente não usa muito, aí a prof pesquisou a pergunta que diz ali e apareceram, tá? Bem facinho a pesquisa, tá bom? Então, eu coloquei lá no Google assim. Ó a pergunta que diz assim, ó. Quais foram os primeiros alimentos que os seres humanos aprenderam a plantar? Vocês vão escrever aqui mesmo. Então, vocês vão estar colocando aqui mesmo, ó, como a prof havia dito, tá? Milho, vão ver outro e assim vão fazer, tá? Depois vocês vão virar a página, vão ler também esse texto aqui, tá? Que fala sobre o porquê que as pessoas migravam para ter melhores condições de vida. Nós já falamos sobre isso naquela outra página que vocês fizeram, né? Para ter trabalho, para obter alimento, né? Então, aqui vocês vão ler com atenção, vocês vão observar que no texto tem o surgimento de indústrias, tá? O crescimento das cidades, vocês vão estar vendo tudo isso, tá? E aqui vocês vão estar vendo uma imagem que é o que? Funcionários, a maioria mulheres de fábrica de tecido, tá? Na Inglaterra. Aí vocês vão estar respondendo isso aqui, ó. O surgimento das indústrias mudou a vida das pessoas na Europa? Vocês vão ler e vão responder. 8. Qual foi um dos principais motivos da migração europeia para o continente americano no século? Quem que lembra esse século? Século XIX e século XX. Tá lá no texto também, tá? Século XIX e século XX. Vocês vão ler e colocar a respostinha aqui embaixo. Nossa atividade de hoje é essa. Bons estudos e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!